Ponto de partida de sexta-feira no ar e vocês sabem como é que é esse esquema aqui, né? Não tem teleprompter na minha frente, não tem roteiro, são os comentários, as críticas, as perguntas, as provocações que vocês fazem ao longo da semana nos pontos de partida que eu vou soltando. E tem um pelo qual eu queria começar em particular hoje, que é do Rodrigo Bandeira de Luna. Sobre o tema desse vídeo, tem uma frase sua aí que diz mais ou menos que perdemos a capacidade de conversar, especialmente com quem não concorda conosco, mas acho que isso parte de uma premissa falsa porque nunca soubemos fazer isso. Vivemos um processo de redemocratização onde combinamos de concordar com as ideias criadas por quem não queria mais o regime militar e ninguém ousava discordar de nós. Não tinha conversa com quem não pensava assim. Um outro jeito de olhar para o nosso desafio seria dizer que, ao contrário desse passado relativamente recente, estamos sem uma utopia facilmente explicável que mobilize a maior parte de nós. Assim, até que surja uma nova forma de ver o mundo que nos emocione positivamente e seja desejável para uma grande parcela da nossa sociedade, teremos que aprender a conviver com diferentes, com quem é de direita, não sendo fascista, quem tem valores religiosos fortes. Seremos capazes ou seguiremos buscando uma verdade única e hegemônica a todo custo e tentando deslegitimar os grupos que querem um Brasil com aspectos diferentes do que idealizamos no processo da nossa redemocratização? O que te parece? Rodrigo, vamos lá. Eu não sou uma pessoa de esquerda. E por não ser uma pessoa de esquerda, eu não tenho grande dificuldade de lidar com pessoas de direita. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa de direita. Aliás, a gente vai falar um pouco sobre isso ali na frente. É claro que eu sou progressista. Eu acredito que sociedades mudam e sociedades devem mudar. E certamente a sociedade brasileira, o Estado brasileiro precisam mudar e precisam mudar bastante. Então, e mudar em direção ao futuro, né? Não em relação ao passado. Então é claro que eu estou nesse sentido no lugar oposto a quaisquer conservadores. Mas deixa eu trabalhar um pouco esse conceito. Eu entendo aí que. Eu entendo um pouco o que você disse, mas eu acho que você talvez não tenha entendido o que eu disse. Olha, gente intolerante, é, esse tipo de comportamento político sempre teve. Imagina, o Fernando Henrique passou 8 anos no governo com o PT nas ruas, grupos diversos de esquerda nas ruas, fora FHC, impeachment já, diversas ameaças, entendeu? Então, teve gente chamando o Fernando Henrique de fascista. Então, sim, esse tipo de intolerância sempre existiu, mas veja, isso não chegava nos almoços de domingo das famílias. Quando eu falo que a gente perdeu a capacidade de conversar com quem discorda da gente, eu tô falando de uma coisa bem radical, tá? Eu tô falando de e também vamos falar mais sobre isso. Esse deputado do pessoal do Rio, daqui do Rio, o Glauber Braga, é muito um exemplo disso. Quando o cara se chega lá e acha normal fazer um discurso querendo a aniquilação dos liberais, isso é mais do que intolerância. Isso é no talo antidemocrático, entende? Porque é você não reconhecer como legítima toda uma corrente de opinião dentro da sociedade. Entende? Quando política começa a ser para a sociedade um divisor de águas, eu tô no Tinder, mas eu não saio. Se a pessoa fala que é de direita, eu já não saio de cara. Ah, se a pessoa fala que é de esquerda, eu já não saio de cara, entende? A gente está vendo esse tipo de comportamento se vendo mais e mais. Irmãos que não se falam, pais e filhos que não se falam. Famílias rachadas. Isso não é normal, não. Não era assim. Eu fui adulto quase toda a década de 90. Não era assim. Não era assim nos anos 2000, quando Lula estava no primeiro e no segundo mandato. Não era assim no início do governo, no primeiro mandato da presidente Dilma. Não era. A coisa foi se tornando assim, foi ficando assim. Esse processo de radicalização é um processo que tem 10 anos.
não era assim a sociedade. E é muito importante a gente compreender que não era assim na sociedade. Eu acho que dos comentários que eu selecionei para as conversas que a gente vai ter hoje, em grande parte me parece que a gente perdeu de alguma forma, e isso é engraçado, sabe? Não estava tão claro para mim como ficou lendo os muitos comentários nos vídeos de segunda e de quarta-feira. É, eu, eu, eu me toquei que as pessoas perderam o norte de o que, que é democracia, de como que, o que, que é normal numa democracia. A gente está nesse clima político de embate continuado há tanto tempo que as pessoas acham que é normal. Porque não se trata apenas de políticos que se comportam mal e políticos que se comportam bem. Não é só isso. Não é só militantes que se comportam mal e militantes que se comportam bem. Todo mundo virou militante. Todo mundo acha que opinião política é motivo de ruptura ou de aproximação. Tá todo mundo muito intolerante com a diferença. E um problema fundamental é que a diferença não vai embora. Toda a sociedade é dividida mais ou menos ao meio entre esquerda e direita. Entendeu? E, e as democracias são estáveis quanto mais nesse meio tem gente próximo do centro. Parece uma coisa óbvia e às vezes eu percebo que não é óbvia, porque parece uma coisa óbvia para mim. Quanto maior a extrema direita e quanto maior o radicalismo de esquerda, a gente não tem uma extrema de esquerda forte no Brasil, mas a gente tem uma esquerda se radicalizando. E eu também vou entrar nesses conceitos, pô, o que é extremo, o que não é, tem um monte de coisa aqui para a gente tratar hoje. Vamos refrasear aqui. Quanto menor a centro-direita, quanto menor a centro-esquerda, ou seja, aqueles grupos que têm muita facilidade de falar uns com os outros, mais instável uma democracia é. Maior risco corre aquela democracia. E o problema que a gente tem hoje é que a gente está com um centro muito pequeno. E quando eu falo centro, não é só gente como eu que se percebe bem próximo do centro mesmo. Eu botaria uma inclinação para a esquerda, mas é uma inclinação de leve. Quanto menor esse grupo que abarca também centro-direita e centro-esquerda, maior o risco para uma democracia, sempre. E eu acho que isso as pessoas não percebem. As pessoas não percebem o quanto que elas estão se radicalizando. E o principal sintoma disso é a intolerância. Aí as pessoas falam, mas com bolsonarista eu não lido. Bem, tudo bem. O problema é que não tem só bolsonarista, né? Eu posso não gostar do MBL, mas o MBL não é bolsonarista. Entendeu? O Gilberto Kassab é de direita e não é bolsonarista. Ele descreve o PSD como um partido de centro, mas é um partido de centro-direita. Aquilo é um grupo de direita. Eles não são bolsonaristas. Sabe, existe uma direita no Brasil que não é os lavajatistas. Os lavajatistas flertaram abertamente com o bolsonarismo, como o MBL também fez, né? Mas não são bolsonaristas. Eu estou falando dos dois grupos evidentes, né, lavajatistas e MBL, que aliás são muito parecidos, mas eu estou citando ao mesmo tempo o PSD aqui, que é um partido que não tem nada de bolsonarista. Entendeu? E que trabalha dentro dos limites da democracia brasileira, com muita facilidade, que tem fluidez e capacidade de conversa. A gente precisa incentivar o surgimento de uma direita não bolsonarista, urgentemente no Brasil. Só que, em geral, quando a gente fala disso, não, mas com esses caras eu não falo de jeito nenhum. Tá, tudo bem. É, Do outro lado, as turmas também se vira e fala, com o PT não dá. A quantidade de gente que está descobrindo agora que eu votei no Lula na última eleição, que faz o L, faz o L, faz o L. Pois é, fiz. Mas tem uma quantidade imensa de pessoas que olha para o PT e fala, não, é impossível dialogar porque eles são corruptos. São.
me aponta o grupo político brasileiro que não é. Entendeu? A gente também tem que trabalhar com a democracia que a gente tem, com os partidos políticos que a gente tem, com os políticos que a gente tem. A gente não tem alternativa a isso. Entendeu? Queremos melhorar, então vamos melhorar, mas vamos melhorar por dentro. E você não consegue melhorar se não é conversando com quem está no sistema político. Entendeu? A ruptura da política é a barbárie. Então, imagina, veja, eu não estou dizendo que você é, pensa nenhuma dessas coisas. E eu entendo, veja, eu posso não ser de esquerda, mas eu sou progressista, eu sou ateu. É, é claro que o meu mundo ideal, que é um mundo em que o aborto é legal, em que a liberdade de religião é plena, mas que igreja não dá pitaco em política pública, que drogas são legalizadas o máximo possível, reguladas, mas legalizadas, tal. Esse meu mundo ideal é um mundo muito diferente do mundo ideal dos brasileiros evangélicos. Existem mais brasileiros como os evangélicos do que brasileiros social-liberais como eu. Então, meu trabalho aqui é convencer as pessoas, e convencer tantas pessoas quanto possível. Agora, se eu não convencer, é incompetência minha. Existem brasileiros evangélicos, eles fazem parte do Brasil. Esse país tem de representar a eles também. E eles têm certas ideias a respeito de que é o Brasil ideal. Então vamos ter de sentar e conversar. Agora, simplesmente olhar e falar são reacionários, eu não vou falar, cara, sai dessa, porque, de novo, não estou falando você. Eu estou falando no sentido geral. A gente tem que conversar com o Brasil como o Brasil é. Não existe outro Brasil. Se a gente, quando a gente parte do princípio de que política é guerra, de que política é ruptura, de que política é lutar pelo aniquilamento dos que pensam diferentemente, o que a gente vai ter é uma corrida continuada na direção do abismo, na direção do fim da democracia. A democracia é o espaço do diálogo. Quando a gente para de conversar com o outro lado porque o outro lado nos irrita, porque o outro lado representa ideias muito diferentes das nossas, nesse momento a gente começa a perder a própria democracia. E eu acho que isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem consciência. Elas acham que podem fazer o jogo da política na base da aniquilação do outro. A aniquilação do outro não é política. É guerra. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Engraçado, né? Esse assunto não vem à tona e não surge nos comentários que vocês estão fazendo à tona. A Flávia Tavares e a Luciana Lima, nossa editora executiva e repórter lá em Brasília, elas passaram a semana trabalhando numa reportagem para a edição de sábado do Meio, em que aponta justamente o fato de que estamos na era da política da vingança. O Senado aprova uma legislação, uma emenda à Constituição, em que, em essência, quer ser vingado o Supremo, tornando, recriminalizando, né, em essência, o porte de qualquer droga. Quer botar mais gente na cadeia. Né? Vai ajudar muito o Brasil, né? Botar tudo quanto menino preto pego com baseado na cadeia. Vai ajudar pra cacete. Mas é política de vingança contra o Supremo. Arthur Lira está em política de vingança contra o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, entende? A gente está num, num momento em que você tem um movimento do CNJ querendo se vingar dos juízes lavajatistas. Com um voto monocrático e tudo, né? Acabou, no caso de dois juízes, sendo expurgado pela maioria do CNJ, mas houve a tentativa de meio que antecipar o julgamento, né? A gente está com esse clima em Brasília. Um clima que, essência, é um clima de vingança. Todo mundo querendo se vingar de todo mundo. Isso
diz muito sobre a nossa política. A gente está explorando esse negócio, mostrando como esse negócio funciona na edição de amanhã. E se você for assinante do Meio, você recebe a edição de amanhã. E eu reitero o que eu tenho reiterado nas últimas 2 ou 3 semanas. Se você acredita que esse apelo continuado à moderação faz sentido no ambiente político brasileiro, assina o Meio. Nós representamos você. E esse é o ponto de partida de sexta-feira. Nilson César. Pedro, gosto demais dos seus comentários. Hoje, todavia, acho que foi pouco enfático na condenação da extrema-direita, tangenciando a falsa assertiva da simetria entre direita e esquerda. Simetria essa que não existe no Brasil. Apesar de Glauber ter caído como um patinho na armadilha, é sempre preciso ressaltar quem é o lado tóxico e perigoso. Se não formos enfáticos em dar os nomes aos bois, chocaremos o ovo da serpente e você, como comunicador, carrega muita responsabilidade consigo. Nilson, eu discordo de você. Primeiro, o MBL não é um movimento de extrema-direita. Obviamente não é um movimento de extrema-direita. É um movimento de direita. É um movimento infantilizado. Eles fazem política de forma infantil, com essas provocações e tudo mais, tal, mas também não é muito diferente. Parece movimento estudantil de esquerda, só que feito por garoto de 30 anos de idade, menino de 30 anos de idade. E suposto é só um movimento de direita, não é um movimento de extrema-direita. O que é um movimento de extrema-direita? Um movimento de extrema-direita é um movimento que busca a ruptura da democracia pela direita. O MBL estava ali entre os poucos grupos políticos que ousaram propor o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles não tentaram romper a democracia. Eles não lutam por romper a democracia. Eles infantilizam a democracia. Outra história. Entendeu? Eles transformam a democracia em vídeo de TikTok. Mas isso não é ser de extrema direita. Eu acho que o MBL tem um monte de problemas, mas é isso. Eles são plenamente legítimos no jogo político. É claro que são. Glauber Braga fez outra coisa, muito mais grave. Ele bateu num cidadão brasileiro dentro do Congresso Nacional. Ele expulsou a pontapés um cidadão brasileiro do Congresso Nacional. Não pode. Não é, você tem que entender. Não, 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 não pode. Não pode um deputado, um parlamentar. Cara, isso é motivo de cassação. Eu acho que é que as pessoas pararam de levar a sério o que deveria ser óbvio, o que 10 anos, 15 anos atrás seria óbvio. Ele não só fez isso, como na sequência ele foi para fazer um discurso dizendo que ele queria a aniquilação dos liberais. Isto é antidemocrático no talo. Você desejar a aniquilação de uma corrente de opinião inteira na sociedade, uma corrente de opinião democrática. O que o Glauber Braga representa é o extremismo de direita. Desculpa, o extremismo de esquerda. Entende? É profundamente antidemocrático. Existe uma tolerância na esquerda por comportamentos chocantes que eu acho inacreditável. Olha, se fosse um bolsonarista que tivesse feito aquilo, se fosse o Sérgio Moro que tivesse feito aquilo, Deltan Dallagnol quando era deputado federal, se fosse Kim Kataguiri, que é deputado federal fazendo aquilo com um militante qualquer de movimento estudantil, estaria toda a esquerda, que absurdo, tem que caçar, tudo mais. Porque tem que. Olha, um parlamentar partir para a violência contra um cidadão que não ergueu um dedo em relação a ele, não importa o que tenha falado. Não importa o que tenha falado. Um parlamentar que partiu com violência contra um cidadão já é absurdo. Um parlamentar expulsar na porrada uma pessoa do Congresso Nacional é um absurdo em dobro. Esse parlamentar pedir a aniquilação de toda uma corrente da sociedade, a coisa que eu fico mais impressionado nessa história toda
É a quantidade de pessoas dizendo: "Ah, não foi tão grave assim, ele perdeu a paciência". Isso não pode. Não pode, é deputado federal eleito, ele tem responsabilidades, ele tem de zelar pela instituição que ele representa. A instituição que ele representa é a instituição dentro de uma democracia que promove o diálogo entre as correntes de opinião dentro de uma sociedade. Aí esse cara é tanto fisicamente quanto no discurso fala de aniquilar, botar para fora um grupo porque tem uma corrente de opinião da qual ele discorda. Cara, isso é muito grave. Isso é muito, 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 muito grave. Não tratar isso com a gravidade que, que tem é, é não só infantilizar todo o processo do legislativo, como é tratar com dois pesos e duas medidas diferentes quem está do seu lado e quem não está. A mesma coisa que a esquerda acusa todo mundo de fazer o tempo todo. Entendeu? Não pode. Desculpa, para mim a linha é clara. Não pode, é muito grave o que o Glauber Braga fez. Muito grave. Luiz Carlos da Costa Pereira Júnior. Pedro, você já disse em diversas ocasiões que a esquerda se acha pura, arrogante e dona da razão. Pois bem, no seu vídeo você diz a seguinte frase: não é só que o deputado Glauber Braga seja profundamente ignorante em termos políticos, nunca deve ter ouvido falar em John Stuart Mill na vida. Ao desqualificar o deputado chamando-o de ignorante, você compartilha das mesmas qualidades que você atribui à esquerda. Guedes 1961. Lamento o deputado Glauber, que é parlamentar atuante, ter perdido a cabeça e caído nessa armadilha do fascistoide MBL. Mas compreendo que as pessoas não têm sangue de barata e uma hora explodem. Eu não acho que o MBL seja fascistoide. Eu acho que o MBL é infantil e dado a radicalismos. Mas não importa, a gente está discutindo MBL aqui. Primeiro, o que o deputado Glauber Braga falou no discurso dele foi que liberais são contra a universidade pública. Se ele entendesse minimamente o que é liberalismo, ele saberia que isso é uma estontice, isso é uma estupidez. Se ele tivesse lido John Stuart Mill, ele teria compreendido. Stuart Mill é o autor liberal mais importante depois de John Locke. John Locke inventa coisa. O Mill é o cara que chega no século XIX com a Revolução Industrial dando problema na maneira como os industriais tratavam os operários, e ver, olha, isso aqui não é sustentável, a gente tem que ter um freio de arrumação e tudo mais. O Stuart Mill é um dos dois mais importantes autores da história do liberalismo. Tipo, você tratar de liberalismo e não incorporar o que o Mill fala, você não está falando de liberalismo. E um cara que se vira e fala que liberal é contra ensino público, que é contra o papel do Estado no ensino da sociedade, é um cara que não entende nada do que é liberalismo. Então, quando eu falo esse cara é profundamente ignorante, é porque ele é profundamente ignorante. É só isso. Ele não sabe do que ele está falando. Ele não sabe o mais básico do que ele está falando. E desculpa, eu não compro essa coisa, não tenho sangue de barata. Gente, eu nunca saí no braço na minha vida. Mentira. Eu apanhava pra cacete no colégio quando era criança, mas eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. Entendeu? Eu não vivo nesse mundo em que tá bom, eu não vivo num mundo violento. Entende? Eu entendo que existem ambientes no Brasil em que você talvez não escape de ser vítima de violência com muita frequência. E claro, isso é verdade. Eu não vivo nesse mundo. Desconfio que o deputado também não viva nesse mundo. Independentemente disso, eu não sei que circunstância é essa que alguém pode me falar uma coisa que eu fique tão irritado que eu ache que eu tenho a obrigação de começar a dar socos e pontapés nessa pessoa. Vocês são assim? Falando sério. Vocês acham normal? Ah, meu Deus, xingou minha mãe. Que tipo de esquerdomacho, de machinho é esse que é tão sensível a uma ofensa que precisa sair no braço? Isso não é normal. Agora, independentemente disso não ser normal, não estou dizendo que as pessoas não possam ficar irritadas, chateadas, zangadas, etc. Sai no braço. Quem é que sai no braço? Isto não é normal. Isso é demonstração de desequilíbrio, na boa. É falta de maturidade. Seja adulto.
Entendeu? Lida com a coisa, vai embora, faz qualquer outra coisa, você não sai no braço. Agora, independentemente disso, ele é um deputado federal eleito. Ele tem responsabilidades, ele tem um código de ética por seguir. Se ele compreendesse minimamente o que é ser um parlamentar, o que é o parlamento, o que é a Casa do Povo, ele saberia que você não tira um cidadão de lá porque você não gosta do que ele pensa. Porque se existe um lugar em que a troca de opiniões e a presença de opiniões muito distintas na sociedade se faz presente é justamente no parlamento. E se tem alguém que tem a obrigação de saber lidar com um debate público, é a pessoa que se apresenta como candidata parlamentar. Eu sigo, gente, na boa, tendo lido muitos comentários de vocês, eu sigo horrorizado com esse tipo de comportamento e muito chocado com a tolerância. Volta a uma coisa que eu já falei. Se o Kim Kataguiri fizesse uma coisa dessas, o que vocês que são de esquerda falariam? Pois é. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Não pode. A gente precisa começar a tratar esse negócio mais a sério. Enfim, sabe, no fim das contas, qual o jogo aqui? Do que eu tô falando? A, a, a gente tem que civilizar. A gente tem que voltar à moderação. A democracia corre risco na falta de moderação. A democracia corre risco na intolerância à presença das outras correntes de opinião. É isso que põe em risco a sociedade. É isso que põe a gente em risco. É isso que a gente precisa combater. E sexta-feira, né? Vamos sextar. Muito obrigado a vocês todos pela paciência. Vem cá, você quer um canal meio ainda melhor, abordando temas e programas que interessam a você? Então responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer nossa audiência. Ajude a gente a fazer o meio que você quer ver.